Uhum. Oi, Oi, tá. tá. Agora deu. Agora deu. Tá me Tá me escutando? escutando? Não tô Não tendo tô teu tendo teu retorno retorno de de áudio. áudio. Pode falar pra eu ver se. Eu acho que eu Gabi? tô com problema. Oi, está me ouvindo? Agora eu te escutei. É Agora que eu tô sim. com problema no fone. Aí eu tava tentando resolver, mas tá um pouquinho difícil. Aí é Hum. só. Mas tá me ouvindo agora? É que eu não tô te escutando. Ah, Peraí, só um minuto. agora vem. A minha imagem tá travando. Sim. Peraí. Eu vou tentar entrar de novo. Travou a minha imagem. Tá. Tá? Aham. Deixa eu ver. Só um minuto, gente, que a gente tá resolvendo questões técnicas. Ah, agora sim. Tá me Agora sim. ouvindo? Sim. Agora tá melhor. E aí, É, tudo bem? tudo. Eu vou começar te apresentando pro pessoal que já tá chegando. Tá Eu vou bom. tirar um pouco tá, esse retorno. Bom, pessoal, a gente resolveu fazer essa live em conjunto. O perfil Negras Escrituras alcançou recentemente 2.000 seguidores e eu já estava com essa ideia de falar sobre literatura, de falar sobre literatura e compartilhar, fazer uma live compartilhada com vários perfis que eu sigo e que eu gosto bastante. E o Leia Pretas eu comecei a acompanhar já, acho que desde o começo, eu não lembro bem, porque me chamou a atenção o perfil, acho que foi em outubro, que ela estava compartilhando o projeto Americanas, né, Mulheres. Ah, sim. E aí isso começou a me chamar a atenção, porque eu estava lendo a Lega naquele período. E aí eu pensei, falei, quando chegar, assim, quando eu tiver para fazer uma live, eu vou convidar esse perfil, né? Depois eu fui pesquisando e acompanhando. E a gente acaba fazendo. Tá A gente dando acaba eco? publicando o perfil. Opa. A galera diz que tá dando eco. Oi? O pessoal disse que tá dando eco nos comentários, a galera falou que tá dando eco. Ah, eu vou tirar então, peraí. É. Também tá dando eco, acho que agora melhorou. Melhorou, gente? Ainda. Ainda. Sim. É o Ai, meu?
E agora, tá dando? E agora? Eu me... tô escutando o meu. Ah, é o seu? Ah, Ah, não sei como é que eu tiro o volume aqui. Ai, gente. deixa eu ver, agora tá pedindo pra eu botar o fone. Ah, então tu que coloca. Eu não sei agora qual que tá dando eco, qual não tá. Tá, coloca o teu que eu vou. O problema é que o meu fone tava com esse mau contato, né? Do... Desliga todos os fones, bota o fone. Ah, Tá cada um, eu não sei qual seguir, assim, qual o comentário. Deixa eu tentar. Você tá com o fone, Bruno? Você tá sem? eu tirei agora. Eu tava com fone no começo. Pra não. Tá, deixa eu tentar colocar o meu fone pra ver então se é isso. Eu tô sem eco. Tá, peraí, deixa eu colocar o fone aqui, deixa eu ver. Tá, eu vou testar. Tá dando eco, pessoal? Agora eu tô com fone. E agora? O da Gabi O meu tá dando eco? Vocês estão me ouvindo? A tua imagem travou pra mim, não sei se pra eles. Não. Agora eu escutei mais. Agora tá bom, parece. Mas você tá me ouvindo? Ou Eu tá tô te travado? ouvindo, mas a tua imagem tá travada pra mim. Deixa eu ver se eu. A minha imagem? Só falta a imagem agora. Agora que ficou o show, tá sem imagem. É isso. Ah, eu não sei o que aconteceu com o meu celular. Peraí. Aê, agora sim. Agora sim, Ufa, tá bom, gente. Agora vai rolar. acho que vai. Tá, tá dando eco meu, porque eu vou, acho que. Gente, tira o fone, põe o fone. É, exatamente. Eu acho que os Mas comentários talvez. eu acho que agora eu tô escutando sem dar eco, porque antes eu Eu tava escutando também, meu pra eco. mim também. É, agora ficou bom, a Acho que galera agora falou. tá. Ah, show. Acho que agora vamos, gente. Duas iniciantes fazendo live, mas deu certo. Aham. Ah, é a primeira live, pessoal. A gente vai melhorando. Mas como eu tava falando, naquele projeto Americanas, aí eu comecei a curtir, seguir a página e pensei, tipo, quando eu tiver coragem de fazer uma live, vai ser com Leia Pretas a primeira. E aí a gente pensou em algumas coisas pra gente conversar hoje. Alguém já perguntou qual é o tema, eu não sei como deixar fixo, alguém comentou agora, Uhum. que é sobre literatura e quarentena. A gente vai conversar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, como é que tá as nossas leituras, o que que a gente tá, como é que a gente está lidando com tudo isso. E eu vou pedir então para a Gabi se apresentar para o pessoal, contar um pouco do projeto também, como é que começou e tudo mais. Não, eu vou mandar um beijo pra minha mãe, que ela comentou, manda um beijo. Mandar um beijo pra minha família, que é muito parceira, assim, eles sempre me acompanham nos projetos, eles estão assistindo a live. Bom, gente, eu sou a Gabi, meu nome é Gabriela Costa, eu sou estudante de sociais da Universidade de Brasília. A gente está em polos extremos, né, do país, assim, você tá mais pro sul. E aí, bom, a Leia Preta surgiu porque eu sempre gostei muito de ler, desde criança. Eu acho que eu tive um momento da minha vida que eu realmente comecei a me preocupar mais com literatura negra e ter um foco muito maior em ler sobre temática racial, porque eu estava muito interessada nessas pautas, eu fazia um pouco parte da minha vida, eu tinha vivido toda a transição, né? E eu tinha acabado de entrar na universidade.
Então, eu achava muito relevante e importante tocar nesses pontos, né? Por esses motivos. E acabou que eu comprei muitos livros e fui lendo por muitos anos e eu sempre quis compartilhar. Tipo, tinha amigos que sempre me pediam referências. Ah, que livro eu leio? Um livro de contos, sei lá, um livro de ficção científica. E eu sempre tive essa vontade, assim, de fazer um projeto. Mas eu achava que eu ia acabar falando para mim mesma, assim, eu pensava, assim, vai ser um negócio falido, sabe, na internet, não vai dar certo, vai Uhum. ser meia dúzia de pessoas, ninguém vai curtir, não sei mexer com arte, não sei mexer com nada. E aí acabou que depois de 3 anos, cara, eu fiquei 3 anos assim com esse projeto, querendo, querendo, querendo. Depois de 3 anos, eu de fato decidi assim colocar o projeto para frente. E eu fiz toda uma. Montei toda uma estrutura. A Brenda, minha amiga, que inclusive estava na live, que fez a arte que eu uso até hoje. Que tem a Carolina, né? A Cristina Sobral e a Conceição. E acabou que eu criei o Insta muito no impulso, assim, foi tipo, vou fazer e vou vendo o que vai dar. E eu acho que eu não pensei muito sobre posts, frequência de posts, sobre identidade visual. Eu tive uma preocupação em ter as fotos bem interessantes, assim, tipo, bem legais, assim, dos livros. E os livros que eu já tinha. Então, eu tinha algumas referências de alguns projetos, muito poucos, assim. E eu acompanhava as editoras, algumas editores, lançamentos mais recorrentes, assim. Então, eu fui nesse caminho. Mas acabou que a Leia Preta foi uma grande surpresa para mim. Porque logo no primeiro mês, assim, eu já, tipo, eu achava muito, muito assim, muito, tipo, 200 seguidores, assim, e a galera comentava e curtia. E foi muito legal porque eu conheci vários projetos, assim. O seu projeto também, para mim, apareceu muito repentinamente, assim, porque eu achava muito organizadinho o seu feed. Eu falei, ai meu Deus, que feed lindo. E aí eu fiquei, nossa, e você fala sobre as autoras, né? Que é uma coisa que eu ainda gostaria muito de inserir assim, no meu trabalho. E eu achei bem interessante, assim. Então, foi meio que isso, eu não tive muito uma preparação, sabe? Mas partiu muito de uma trajetória pessoal e acadêmica também. Porque quando eu entrei na universidade, eu tive uma aproximação muito grande com os temas das artes em geral, raça e arte, questão racial e arte, né? Principalmente para o cinema e para a literatura. E acabou que eu me envolvi bastante assim com literatura negra. Tanto que a Leia Preta tá pertinho também de fazer 2 mil seguidores, de bater os 2 mil seguidores. E eu tô assim, ai meu Deus, nem acredito. Mas é um pouco disso. É, eu acho que as nossas. Ai, voltou a dar eco. Peraí, deixa eu ver se é melhor. Os nossos... Oi. Eu tava dizendo que a história dos dois perfis são bem parecidos, né? Porque a gente começou, assim, com as nossas trajetórias que nos levaram a criar os perfis. E a gente se encontrou na internet, vários os perfis que eu sigo e que eu gosto bastante. Eu nunca conheci as pessoas pessoalmente, como nós duas agora estamos nos vendo pela primeira vez na live. Sim. A gente conversou no inbox, mas agora que a gente está se vendo pela primeira vez. E, assim, eu acho que é um dos encontros mais potentes que eu achei do Instagram, da gente poder conectar esses projetos, da gente ter se encontrado através do Instagram, que é no meu perfil pessoal, eu confesso que eu não tinha muito esse contato e a dimensão do que era o Instagram literário de literatura negra. E aí, quando eu criei o Negras Escrituras, eu comecei a absorver um conteúdo que eu vi que tem muita gente legal produzindo esse conteúdo e dando acesso para mais pessoas lerem a autoria negra. Assim. Eu fiquei bem feliz ao ver todo esse ambiente que existe dentro do Instagram. Não sei se para ti foi a mesma coisa, assim, essa surpresa Não, para mim, feliz. não, para mim foi muito isso, porque eu falei assim, com certeza eu sei que tem muita coisa, mas tem muita coisa que eu não conheço. Então, eu gosto muito de pensar a Leia Preta assim como um aprendizado muito grande para mim, porque eu conheci editoras incríveis, principalmente editoras voltadas para publicação de livros de autores negros, outros IGs, né, para além do seu, assim, que eu realmente tive uma relação muito boa.
e coisas nesse sentido. Tem muitos enredos de literatura infantil, que para mim é uma das coisas assim, apaixonante, assim, eu acho o trabalho mais incrível. E para mim, assim, foi tudo muito intenso e rápido, porque faz um mês que eu fiz um ano, assim, então, tipo assim, um ano de projeto de uma forma, assim, muito rápida e cresceu muito também. Então, eu acho que, por exemplo, o projeto da Africanas foi legal, porque eu fiz intercâmbio na Colômbia no ano passado, e eu conheci muitas autoras negras da Colômbia. Aí eu falei, seria legal trazer autoras de outros países também, porque eu também estava lendo espanhol, algumas coisas. E foi bem legal, assim, o projeto, porque para mim também foi um aprendizado muito bom. E como é que tá agora, assim? Tu tá em Brasília? Sim, é. É porque, na Tá verdade, eu em... sou do interior de São Paulo, Eu e eu ia não sei se você perguntar, percebe pelo porque... sotaque. Pelo sotaque também, porque eu também não sou do Rio Grande do Sul, né? Só Ah, estou você aqui não. por causa dos estudos. Daí eu ia perguntar se era a mesma Não, então é a situação. mesma coisa. Mas então você está Ah, estudando na FRGS. ah, Entendi. Não, na verdade eu sou do interior de São Paulo, aí eu vim para Brasília em 2016 para estudar, eu tô aqui. A esse período de quarentena eu ainda estou aqui, eu não tô com a minha família. sim, eu também estou na mesma situação. E como é que tá a literatura, assim, nesse período? Como é que tá as tuas leituras? Se tu sentiu... Que eu senti um pouco que a leitura acaba sendo... Para mim está sendo uma válvula de escape. A gente até conversou sobre isso em box. E eu acabei lendo muitas coisas nesse período porque eu tô nesse desespero, assim. Tipo, não quero ver muito sobre notícias e outras coisas, mas então vamos jogar na literatura, vou focar. E aí eu comecei a refletir sobre isso, se não, se é um remédio ou um problema também, né? E Sim. aí se outras pessoas como é que estão lidando com a literatura nesse período, assim. Pois é. Não, eu fiquei pensando nisso, né, para falar a live sobre meu ritmo de leitura, porque às vezes eu troquei pouca experiência assim, com outras pessoas. Como que você lê, o que você gosta de fazer e tal. E agora que eu tô aqui em Brasília, enfim, a gente enfurnada dentro de casa, né? A gente tá nesse período de quarentena, isso ficou mais perceptível para mim. Mas assim, no geral, eu tenho muita tranquilidade para ler, porque a leitura para mim é uma válvula de escape. Então, no começo da quarentena, eu acho que foi até um pouco do meu relato no último post, assim, eu falei, não, eu vou colocar todas as minhas leituras em dia. E eu li vários livros já, tipo, já li vários. E foi muito bom, porque eu acho que às vezes a gente precisa só de um pouco de tranquilidade, sem uma rotina estressante, desgastante, a gente consegue ler mais tranquilamente, assim, eu acho. E eu não sei como que é pra você, mas eu gosto de postar na Leia Preta livros que eu já li. Eu tenho poucas leituras compartilhadas, daí eu sempre tento ler, assim, para já ter um posts mais pra frente, sei lá, já programados. Mas aí, nas últimas semanas, eu me senti um pouco estagnada. Eu percebi assim. E aí foi quando eu fiz aquele post, até o último post da Leia Preta, que é uma reflexão sobre a pressão pela produtividade mesmo. E é muito interessante, porque quando a gente trabalha com o Instagram de literatura, mesmo que seja voltado para a literatura negra, a gente tem contato com outras áreas da literatura, editoras e tal. E aí é meio, ao mesmo tempo que a gente tem todo o tempo do mundo para ler em tese, né? A gente tem, quem tem livro em casa, tem os livros de fácil acesso e coisas do tipo, a gente está todo momento sendo bombardeado, né, por leitura. Então, tipo, vários PDFs gratuitos, livro com frete grátis, várias coisas nesse sentido. E cria também, eu sinto que nesse momento cria, assim, uma dinâmica de pressão mesmo pela leitura, assim, você não está fazendo nada, então você tem que ler um livro, baixar um PDF, né? Tem sempre essa questão de quantos livros você já leu na quarentena, assim, que eu já vi umas coisas bem assim. Mas para mim tem sido muito tranquilo, só que pelo próprio, eu fiz uma enquete no História da Leia Preta, e várias pessoas me mandaram inbox comentando, pô, para mim tá sendo muito difícil, eu não consigo ler, eu não consigo ter foco, né? Porque eu acho que para quem está muito ansioso, para quem tem muita dificuldade de lidar com esse período, a questão do foco e da rotina de leitura é muito difícil. E aí
tem toda uma questão. A galera sempre comenta algumas coisas nesse sentido, acho que foi por isso que eu me inspirei para fazer o último post. É real, assim, eu também senti um pouco disso. Eu super li bastante no início da quarentena e a última semana eu dei uma estagnada, assim. Até eu cheguei a compartilhar que eu super parei em questões acadêmicas e da leitura na última semana eu fui parando, assim. Porque acho que eu comecei aquele gás e depois bateu essa ansiedade, assim, de... É muita informação. A gente está recebendo, como tu disse, vários PDFs, muita coisa, assim, de graça, e aí tu fica, eu tenho que acompanhar tudo, tenho que ler tudo, e aí não dá. A gente tem que saber que é esse período de parar, assim, quando a gente não está conseguindo. E aí isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção também, desse teu último post, de fazer essa reflexão de como a gente está lendo na quarentena, né? Porque acabou criando um peso a mais para nós, não sei. Eu senti bastante isso na última semana, como se fosse um peso, que uma responsabilidade que eu não conseguia mais, assim, eu travei em algumas leituras, eu dei uma parada, depois retomei, mas foi bem isso. Pois é, e questões acadêmicas, cara, eu nem sei quando foi o último texto acadêmico que eu li. Eu acho que, para mim, assim, ler literatura mesmo, ler conto, prosa, ficção científica e outros gêneros é muito mais fácil nesse momento do que textos acadêmicos em si. Eu acho que, e ao mesmo tempo que alguns projetos da universidade continuam acontecendo, existe uma pressão para que você continue produzindo paralelamente ao que está acontecendo da quarentena, né? E aí eu fiquei tentando ver um pouco nisso quando você também é uma pessoa que trabalha com literatura no Instagram. Se você não lê, o que você vai produzir de conteúdo? O que você consegue Uhum. trazer? E aí eu falei, eu parei para pensar isso nas últimas semanas, que as reflexões também são importantes e trazem um diálogo com as pessoas que estão em casa, né? Porque acho que às vezes cria uma imagem nossa de que a gente lê tudo o tempo inteiro, a gente só lê, só faz isso. E, na verdade, a gente está também sendo alvo dessa dinâmica nova, né? Eu acho que para além da pressão por continuar lendo, se manter produtivo, também é do consumo, né? Porque eu acho que foi a impressão de Maria, não sei se você segue ela também, um IG bem legal, que fez um post. Será que eu tô lendo ou baixando PDFs aleatoriamente, né? De e-book gratuito? Eu acho que uma reflexão também importante, que a gente se vê numa lógica de consumo bem intensa, assim, de livros que a gente não sabe quando vai ler, e numa dinâmica que também a gente não está lendo, assim, então a gente está num ciclo muito incessante, assim, de produtividade, assim, tanto que o meu post era muito isso, assim, leia pelo lazer mesmo, não pela pressão, porque para mim sempre foi, a literatura sempre foi nesse sentido, de lazer, assim, de ler um livro para os meus irmãos, de sempre emprestar um livro para uma amiga, uma coisa assim, e não essa dinâmica toda que a gente está inserida, até porque, né, como se a gente não pudesse ser afetado por esse momento. Às vezes a leitura se torna uma coisa secundária, terciária, que não faz tanto sentido agora, né? Não que eu não esteja lendo, não acho importante ler, mas tem outras coisas que talvez sejam bem relevantes. Acho que por isso que eu falo naquele post, se você não está conseguindo ler, se você não se sente produtivo e faz parte dessa dinâmica, talvez não seja o seu momento agora de estar lendo, né? Talvez você esteja tendo que ter um processo de cuidado, de descanso, de reflexão sobre outras coisas. Sim, é bem isso mesmo. Bom, eu estou olhando aqui as colinhas que eu tinha feito do Eu nosso tô vendo os roteirinho. comentários da galera aqui também, que tem coisas bem legais aqui. Ai, meu Deus, já. Ai, é que o meu bagunçou, peraí. O meu também. Ai, não consigo E ler aí tem agora algumas sim. coisas, sim, da galera. É, uma cobrança, né? Que tem alguns comentários falando sobre isso, tipo a cobrança de se sentir produtivo, que você lê e a leitura não se torna mais prazerosa. Eu acho que isso é uma questão realmente. E a minha mãe comentando que precisa adquirir o hábito da leitura. Mas é bem isso, assim, esse diálogo durante esse período é justamente porque a gente sente esse peso de que tem que produzir conteúdo também para essa rede social, que entra no dilema que a gente estava comentando. Produzir o conteúdo para rede social, tu trabalha com Instagram literário, então tu tem que ler, e às vezes
a gente entra nessa pressão mesmo, né? De ler, e não é mais algo prazeroso. E é bem isso. E acaba dando essas travadas que eu falo de vez em quando, é quando não tá mais prazeroso. A gente tá olhando o número de páginas para ver se vai terminar a tempo, se vai conseguir postar tal dia, e tipo, não tá mais legal isso, sabe? E tem uma galera comentando que tá com dificuldade realmente e um sentimento ruim, né, de não conseguir ler. Assim, eu acho que também tem uma questão, assim, que eu fico pensando, sabe, tem dias e dias, assim. E eu acho que eu acredito muito que essa ideia da leitura tem certos rituais. Então eu sinto que tem dias que eu posso não estar fazendo nada, mas eu não me sinto propícia para ler alguma coisa, sei lá, nesse momento da quarentena. Eu prefiro ficar no celular, por exemplo, no dia da Leia Preta, vendo coisas mais interessantes, pensando outras coisas. Mas tem momentos que a leitura também pode ser uma oportunidade, sabe? Eu acho que tem esses caminhos. E eu acho que para além da gente ter, tipo, a consciência de saber que existe toda essa lógica, é entender os próprios processos. Por exemplo, apesar de saber que existe essa dinâmica toda produtivista, assim, eu tenho a percepção de que eu leio, continuo lendo bastante, eu continuo lendo no meu ritmo normal. Eu comprei vários livros também, assim, tipo, eu comprei alguns livros de sebo, que inclusive eu vou fazer alguns posts futuramente sobre livros de sebo. E livros estavam numa promoção de frete grátis também, então não significa que eu também não estou, né, antenada, mas eu acho que a gente precisa entender de uma forma que a gente não fique se cobrando. Tipo, não leio, e tem uma lógica, né? Quando você lê, você parece uma pessoa mais inteligente ou uma coisa do tipo, e mais antenada, assim. Então, tipo, não consigo acompanhar, não tenho dinâmica de leitura, não sou produtiva. E eu não acho que seja bem isso, assim. Eu tô Eu também fiz umas colinhas, mas eu tô vendo a galera que tem umas perguntas, a galera fazendo pergunta. Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar sobre esse momento e pensar a literatura, por exemplo, é duas coisas, né? Como que é a minha relação com a literatura e como ela pode ser uma ferramenta nesse momento, né? É uma ferramenta de diálogo com as crianças, porque eu sempre penso na relação com os meus irmãos, né? As crianças estão em casa, que pra gente estar em casa é difícil, para as crianças é muito mais, né? Para os pais que estão tendo que lidar com os filhos todo dia. Então, a literatura como uma ferramenta, né, para lidar com isso. E a sua relação, sabe? Tipo, aquele post meu foi mais nesse sentido. Entender um pouco da sua relação com a literatura e se realmente está te fazendo bem, está te fazendo mal. E que tipo de literatura você gosta de ler, porque às vezes você está lendo uma coisa que não faz o menor sentido também. Eu acho que eu tive esse momento quando eu estava estudando para o vestibular e a gente tem que ler todos aqueles livros, né, romancistas e tal. E não tinha nenhum diálogo com o que eu gostaria de ler, com o que eu queria saber sobre o mundo. Então eu acho que também tem esses dois momentos, assim, de se perceber, sabe? É perfeito isso, porque essa reflexão do que a gente lê, porque eu vejo muitos posts também em outros Instagrams literários que eu sigo, não só de literatura negra, que focam muito nessa discussão também do que é literatura. Aquela coisa assim, ler jovens adultos não é literatura, sabe? Só que isso pode ser a porta de entrada para que as pessoas que criam o hábito de leitura, sabe? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que leituras mais suaves, vamos usar o termo suave, mas entre aspas, mas essas leituras que nos tirem um pouco esse peso do nosso cotidiano, sabe? De leituras mais leves que nos levem a criar o hábito da leitura, porque às vezes é isso, às vezes a gente pega um livro errado. E já me aconteceu com autoras que eu gosto muito, por exemplo, ano passado eu tentei ler Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, e eu super li muito rápido o Hibisco Roxo, amei, e aí falei, vou pra Meio Sol Amarelo, só que chegou no meio ali, eu travei, assim, eu não estava no momento de leitura mais daquele estilo. Então eu dei uma pausa, falei, daqui a pouco eu volto. Quando eu me sentir preparada para voltar a ler essa literatura, voltarei. E é como, por exemplo, também, agora comprei vários livrinhos, fiz stories de livrinhos de promoção, mas antes mesmo de começar a quarentena, eu tinha comprado Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Gaiola, né, da Maya Angelou.
E aí eu sei da história, eu vi mamãe, e aí eu fiquei pensando, estou preparada para voltar a ler isso agora? Não, não estou, então eu vou deixar guardado. Mais para frente, quando eu conseguir, eu vou pegar esse livro e vou ler. Então tem muito disso também, dessa seleção dos livros e do momento que a gente está com esses livros, né? Por exemplo, eu já Ah, tive. Ah, pode falar. não, é que agora eu lembrei de fazer uma dúvida, como é que tu seleciona os livros, assim? É por esses momentos, essas ideias, essas reflexões que a gente está falando? Não, então, eu ia fazer dois comentários, né? Por exemplo, a minha relação com a Chimamanda foi o contrário. Eu demorei muito para ler Disco Roxo, porque eu não me senti, não tive empatia, não tive vínculo com a personagem, né? E aí eu tinha muita dificuldade de criar um laço com ela, eu demorei, mas eu terminei. Mas, por exemplo, Americanah eu li super rápido, assim, foi tipo, acabou super rápido. E aí eu acho que é um pouco disso também, a relação de cada pessoa com a obra, né? Eu comecei a conhecer literatura negra pelo público infanto-juvenil. Então, assim, eu sou a pessoa que fala assim, cara, você quer livro para criança, para adolescente, você quer livro para adulto, sobre literatura negra, vai ler infanto-juvenil. Porque tem muita coisa boa, tipo, o ódio que você semeia, os textos, os livros nessa pegada, assim, são muito interessantes e são público infanto-juvenil, por exemplo. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler conto, por exemplo, que são leituras mais rápidas. Eu acho que pela rotina também que eu tinha, assim, de trabalhar e estudar, me ajudou bastante. Eu acho isso muito. Para mim, foi muito mais fácil. Uma coisa que eu leio bem pouco é poesia, apesar de gostar. Então, coisas que. Eu acho que até hoje, eu acho que eu indiquei um livro de poesia lá na Leia Preta, foi uma indicação uma vez, de uma autora de Brasília, daqui de Brasília, inclusive. Mas, assim, quando eu vou escolher os livros, eu acho que uma coisa que foi acontecendo comigo, assim, dentro da Leia Preta, é que tem livros que ficam mais visíveis, assim, pra gente, logo de cara, né? Você conhece alguns autores mais rápido, pela proporção que eles tomam, pela visibilidade que eles têm. E eu consumi muito desse público, fui consumindo por bastante tempo. Mas agora eu acho que eu já tenho um olhar mais direcionado para algumas coisas. Eu quero descobrir novos autores, novas autoras, principalmente autores de literatura africana. Então eu estou um pouquinho nessa pegada, assim. E eu sempre quis também ler algumas autoras brasileiras que não têm os livros com novas edições. Por exemplo, a Geni Guimarães, Esmeralda Ribeiro, a Miriam Alves, até a Cidinha, que está com algumas promoções no site dela. Eu agora acho que vou caminhar mais para esse lado. Então vai muito, eu acho que vai muito do momento também literário que eu tô, mas é mais esse sentido. Mas, por exemplo, os livros da Maia, uma amiga minha tava lendo, eu falei pra ela, mas você sabe que tem 5 livros, né? Que é toda uma. Aí ela, não, não sabia. Aí eu falei, tem, vai lá conferir. Aí ela foi, comprou a continuação para continuar lendo. Então, acho interessante que a gente consegue dialogar, mesmo que a gente não tenha lido os livros, a gente consegue também disseminá-los, né? Acho, de certa forma. Sim, é isso das literaturas, eu ia dizer, eu acabo lendo muito mais autores estrangeiros também, até esses dias não, acho que já tem algumas semanas, eu postei nos stories, que agora eu quero tentar ir mais para a literatura brasileira, porque eu fui muito. Eu acabei lendo bastante autoras africanas, né? Já compartilhei a Chimamanda e Sim, várias outras nigerianas que acabou chegando também por causa do mercado mesmo, assim, sim. por alguns clubes de assinatura, por ser mais fácil o acesso, fácil não, gente, mas acabou chegando mais no meu perfil ou indicações, até mesmo o clube de literatura que eu participo aqui na cidade de Santa Maria. Então acabei lendo mais autoras africanas do que as próprias brasileiras, assim. Aí agora eu tô nessa pegada de tentar buscar. Comecei com Úrsula, né? Logo mais postarei um pouco sobre Ah, Maria Firmina arrasou. dos Reis, que foi muito legal, assim, essa experiência. E porque eu tava fazendo uma reflexão, assim, eu gosto bastante do Machado, só que também a minha entrada com Machado de Assis foi terrível, porque foi no ensino médio, com Todos alguns nós. traumas de leitura, assim, terríveis. E agora, depois de alguns caminhos lendo, eu volto para o Machado, porque eu gosto bastante. Só que essa análise que ele faz da sociedade, eu só consigo ver isso agora. Quando eu entrei, quando a gente lia na época do ensino médio, que não tinha nada
adaptado nem nada explicado pra gente, eu não conseguia enxergar isso na escrita dele. E aí é muito essa evolução também como leitora. Mas tá, deixa eu olhar aqui minha colinha que eu acho que tem um pessoal perguntando algumas questões, acho que a gente responde algumas perguntas. Podemos. Alguém perguntou uma coisa que eu ia te perguntar também, qual livro acho que é que te marcou? Alguma coisa assim, alguém perguntou, não tô achando aqui. Deixa eu Mas ver. era um livro que te marcou, eu acho. Gabi, queria saber qual livro que você mais gostou de ler? Ai, gente. Olha, eu sou suspeita, porque eu acho que eu tenho um top 5 assim, talvez. Mas de longe, assim, o livro que mais me tocou, mais mexeu comigo, que eu tenho um problema com reler. Eu não sei como que é você, Bruna, com a questão do livro, que eu leio, raramente eu releio os livros, assim, mas eu reli esse livro várias vezes, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker, Ai, porque tá na pra minha mim é lista também. muito. Ah, leia, velho, Acho assim, não bom. vou dar spoiler, mas é um livro Sim, que pode. a narrativa me interessa, porque eu gosto de livros em primeira pessoa que tem uma espécie, como uma espécie de carta, não é bem primeira pessoa, é primeira pessoa, mas como se fosse carta. Tanto que a Cor Púrpura tem essa narrativa, cartas para minha mãe também, não sei se você já leu da Teresa Carlin, que é uma Não. afro-cubana. É muito, muito legal, é nessa pegada das cartas. E o último que eu li mais ou menos nessa pegada foi o do Tani Reich, que foi o Entre o Mundo e Eu, que foi um livro emprestado também, que tem essa pegada mais de narrativa, como se fosse carta, né? Bem carta. Mas aí eu gosto muito dessa narrativa, e a Alice Walker, ela é muito simples, porque eu gosto da personagem, que ela não tem uma linguagem formal, sabe? Não tem uma linguagem muito formal, mas é uma história muito sensível, assim, e é uma história muito triste ao mesmo tempo, só que muito bonita. Então eu gosto muito de Arreli. Eu nunca vi o filme, porque eu tenho um apreço tão grande pelo livro que eu fico meio com medo. Eu sei que o filme é super premiado, que tem atores incríveis, mas eu nunca vi o filme, assim, por causa disso. E o livro eu comprei num sebo, eu paguei R$ 9 e foi antes da edição, da nova edição que foi lançada aqui no Brasil, que agora tá bem mais caro, mas assim, eu também tenho um preço por ele ser de sebo, assim. Mas eu gostei de outros livros. Americaná também é um livro que me toca muito, da Chimamanda. Mas, assim, disparada é a Cor Púrpura, não tem, pra mim, não tem jeito. Deixa eu ver Eu ia aqui as comentar menções. que você falou. Aham. Ah, você quer ver as Não, perguntas? mas pode responder, pode fazer que eu vou olhando aqui. Eu ia comentar que você falou da Maria Firmina, que tem, eu não sei se você sabe, mas ela tem um conto que chama A Escrava. E para quem não conhece também é interessante, porque para mim é muito mais legal do que o livro, sabe, em si, da Úrsula. E o conto é muito pequenininho e para mim é assim, tudo, assim, super chocante. A gente estava eu estava participando parte de um grupo de estudos agora na quarentena, com alguns textos acadêmicos. E aí eu falei, gente, vamos ver alguma coisa de literatura da Maria Firmina, que a gente estava estudando sobre ela. E aí eu falei, sugeri o conto, porque é bem legal. E vale muito a pena. E você falou do Machado, o Machado ele voltou para mim assim também como uma referência, uma oportunidade, apesar de eu não ter ainda buscado ler nada de novo dele, nesse processo todo de identificação dele, né? Que ele realmente foi reconhecido como um autor negro e tal. E eu acho que isso foi fundamental, assim, para ele voltar para a literatura negra de novo, como uma grande referência. Ele sempre foi, mas assim, para o público jovem, para a galera que está buscando isso agora. E eu acho isso muito importante, assim, de ser salientado, assim. Sim, eu voltei bastante também nessa. Tenho tentado alguns projetos de reler o Machado, muito nessa perspectiva de analisar também quem era ele na sociedade, até porque eu não me lembro muito de ter meus professores de português, redação e literatura falando sobre a questão racial mesmo da época, do período e fazer esse link, sabe? Quem era o Machado, qual era a posição mesmo que ele alcançou naquela sociedade. Sim. Então, isso agora eu tenho refletido muito sobre isso. E sobre a questão do conto, eu também já estou com ele para ler, porque assim, o Úrsula, eu vi todo mundo falando e daí
Gente, mas eu não gostei muito do romance, assim. Eu É, gostei mais das partes. É mais legal, sim, quando tem os personagens negros, mas, assim, o romance principal pra mim não precisaria existir. Só que, claro, eu sei o período histórico que a Maria Firmina estava escrevendo, era o período que essa literatura era a literatura da moda. Então, ela precisava disso para vender também o livro, para que as pessoas lessem no jornal, né? Então eu tô muito ansiosa para ler o conto também e as poesias dela, porque como tu disse, eu também não leio muita poesia, gente. E eu, assim, acho que eu não indiquei um livro de poesia ainda no Negras Escrituras, porque eu não tenho esse hábito, né? Eu tenho tentado ler coisas diferentes do que eu estou acostumada a ler. Assim, contos também, eu sempre li poucos contos. Agora eu tô lendo um pouco mais, mas antes não. E agora, tipo, poesia também. Eu quero entrar nesse desafio de ler mais coisas. Bruna, te perguntaram aqui, ó, qual o livro mais legal que você já leu na quarentena? Ai, da quarentena. Nesse período agora eu trouxe, deixa eu ver ali. Ai, é que assim, teórico, pra mim foi. Eu terminei recentemente de ler Memórias da Plantação, da Grada Quilombo. Ah, Mas eu aí eu vi sempre mesmo. coloco como livros teóricos, assim, porque eu vou equilibrando o perfil entre teoria e literatura para agradar a minha, para equilibrar com a minha vida acadêmica. Então a Grada acabou entrando entre os tops, porque eu tava. Bell Hooks sempre foi a primeira, mas esse livro de Memórias da Plantação me marcou bastante agora. E de livro de ficção que eu li agora recente, eu acho que é Alegrias da Maternidade, porque é o mais recente do período da quarentena. Mas se eu fosse falar do ano, seria Fique Comigo, porque Fique Comigo me arrebatou totalmente. Assim, eu acho que Ai, tá na minha já lista. entrou no preferido, assim, porque eu gostei muito da história, até já comentei várias vezes, porque a escrita da autora nos prende muito, assim. É bem aqueles capítulos que tu vai. A cada final de capítulo tem uma revelação bombástica e tu nunca acaba de ler o livro, né? Tu fica nessa angústia de saber mais sobre os personagens. Então, o Fique Comigo, pra mim, foi o livro que me marcou, assim, esse ano. Tá no top melhores, mas agora no período da quarentena que eu tô aqui comigo é Alegrias da Maternidade. Ah, eu Também gosto eu li muito. muito. Hã? Eu gosto muito da Alegria da Maternidade. É, ai, foi um baque pra mim, sabia? É uma história muito legal, assim. Eu não conhecia as obras da Bucha Mecheta e pra mim foi bem legal. É, eu ia Mas, dizer, eu só indico. não, pode Eu falar. gosto. Não, eu quer dizer, eu falar, eu gostei muito, e aí os livros têm umas histórias bem pesadas, assim, mas é que toda a questão da sociedade me prende, e toda uma reflexão que elas fazem mesmo. Que eu tenho percebido, pelo menos as autoras e os autores que eu já li nigeriano, eles têm muito uma crítica colonial que eu acho muito importante. E assim, mostrar toda uma sociedade que para nós é muito diferente, sabe? Só que eles mostram de um jeito. Não sei, eu também tenho um pouco disso com os livros. Eu me sinto parte do livro e me sinto conectada com as pessoas do livro. Então eu acho que é esse papel que esses nigerianos trazem pra gente de aproximar uma sociedade que a gente às vezes julga sem conhecer. E eles fazem um pouco disso, de escrever a sua própria história. Então eu gosto bastante, assim. Mas pra mim, É, eu então, gosto, eu vou votar o Fique Comigo. eu gosto da literatura nigeriana porque fica muito interessante como eles colocam a questão de gênero nas obras também. A relação da maternidade, porque mesmo que o livro não seja sobre maternidade, tem uma questão da maternidade e paternidade que fica em evidência, assim. E realmente eles põem de uma forma muito objetiva, assim, uma crítica ao Ocidente, né? Que eu acho que é bem interessante, assim. Eu não sei se você conhece, tem um livro do Chigozi Obioma que chama Os Pescadores, foi um dos primeiros que eu li. É muito bom, assim, o livro. É sobre a história de quatro irmãos que vão se tornar pescadores e, na verdade, isso vai ser uma maldição na vida deles. Mas é muito bom porque a dinâmica que eles criam, um pano de fundo das histórias, o que eles querem trazer, né? Porque, enfim, dependendo do autor que você for ler, é Yorubá ou é Igbo.
tem também um aspecto cultural muito interessante. E eu acho isso, acho isso lindo, assim, na literatura nigeriana. Eu gosto muito. Tem outras perguntas aqui. Como vocês acham que está a produção de autoras e autores pretos atualmente? E se tem outra também, vocês acham que rola maior divulgação de autores africanos e autores negros em geral do que autores brasileiros? Você quer responder primeiro? Eu tô aqui pensando aquelas. Mas divulgação, eu tô Eu pensando acho aqui. que. Bom, primeiro sobre a primeira pergunta, sobre a produção de autoras pretas, como que eu acho que tá? Eu acho que tem uma gama de autoras aí crescendo muito, muito, muito. Uma geração nova também muito boa. E a geração mais antiga também tem publicado novos livros, né? Pensando em autoras brasileiras. Eu sempre vejo uma expressão muito grande de mulheres negras nos contos, assim. Principalmente em coletâneas, em livros de mais de uma autora em organizados, assim, muito grande. A, Tem várias iniciativas, né? Eu acho que também ressaltar isso que é muito importante. Tem muitas editoras agora que têm esse foco de publicar, né, pessoas negras, principalmente mulheres. Tem projetos que, enfim, têm justamente esse foco, inclusive agora, mais recente. Eu acho que não é, a gente não pode dizer que não existe, mas ainda pode crescer mais, assim, eu acho que cabe mais espaço, principalmente para autoras que estão começando, que não têm grana e aí publicam e-books, publicam contos em revistas ou lugares mais específicos e pontuais, quando poderiam ter mais acesso e mais investimento. Eu penso assim. Eu ia dizer até um diagnóstico de que tem muita produção, que a produção tem crescido bastante, que a gente tem conseguido alcançar novos lugares, as e os autores negros do Brasil. A gente pensar na Flip do ano passado. Eu Nossa, acho que isso é um grande diagnóstico, porque se eu não me engano, a Giovana Xavier escreveu aquela crítica à Flip, acho que foi 2016, 2017, não me lembro que ano que foi. sim, foi quando teve, acho que foi 2017, que teve todo o movimento de questionamento porque não tinha autores negros na Flip. Exato. E aí, o ano 2019, depois, a gente tem a maioria dos autores, os autores mais vendidos estão pessoas negras e indígenas. Então, não é que falte autores, mas é que esses autores não estão sendo distribuídos, né? Não estão nas editoras. E aí, bem como tu falou, a partir do perfil, voltando ao que a gente falou no começo, eu conheci muitas editoras que são focadas só em autoria negra, que tem vários projetos maravilhosos e que eu acho que é um campo que tem espaço, que a gente conseguiu o nosso espaço agora, um espaço que a gente vai aumentar bastante e que a gente vai conseguir aumentar essa produção, só que depende também muito disso que a gente estava falando, de incentivo, de conseguir publicar, todas essas dificuldades que é para publicar um livro e toda a função de entrar também nesse mercado editorial, porque querendo ou não, a gente está falando de um mercado. E essa questão que eu falei, que eu lia bastante autores africanos, é muito em função do mercado, da tradução e do que vem sendo, as editoras estão vendendo e colocando ali como top dos vendidos e a gente acaba sendo influenciado por esse mercado, querendo Sim. ou não. E o discurso de que não existe demanda também acho que não dá mais para ser dito, né? Porque tem uma demanda muito grande, tem muita gente, muitas pessoas negras e pessoas que também não são negras que têm muito interesse em ler esse tipo de literatura e que cresce cada vez mais, né? Então acho que e sobre isso do mercado editorial, realmente eu acho que isso tem a ver também com a questão da autoria africana, porque eu acho que eu não sei se chega mais autores africanos do que brasileiros, mas eu tenho a sensação de que alguns autores e livros africanos, eles têm mais visibilidade de alguns temas. Então, a Chimamanda tem uma super visibilidade, a Bucha Mecheta, a Scholastic, então outras autoras também, mulheres, né, e até autores homens, têm mais, de certa forma, mais visibilidade, até pelo contexto internacional, seria pessoas mais visíveis internacionalmente. Mas aí tem uma questão, por exemplo, que eu fiquei pensando ultimamente, que
chega muito autor africano de língua inglesa, né? Que eu acho que isso também é importante ressaltar. A gente lê nigeriano, sul-africano, a gente lê muitos autores de, de língua inglesa, pouca coisa realmente de fato traduzida em outros idiomas, assim. Eu sinto isso muito. E às vezes, quando chega um livro, por exemplo, um livro de cada autor e você não acessa mais do que isso, você não acessa, por exemplo, outras referências que essa pessoa tem, por exemplo, e outros nomes que não estão sendo traduzidos no continente. Sim, é muito isso. Essa reflexão de só ler inglês eu também comecei a fazer, porque tem muita. E outra barreira que eu acho que eu vejo também um pouco, até literatura angolana, moçambicana também eu vejo menos. Não é que eu vejo menos, mas é que eu vejo com menos. Vou dar um exemplo, a gente tem já um espaço no Brasil para a literatura do Mia Couto, por exemplo, que é uma pessoa, eu gosto bastante, mas é um cara branco e que tira o espaço de outras pessoas negras também que poderiam estar vendendo aqui no Brasil. Então eu vejo um pouco disso também, desse mercado que escolhe algumas pessoas como representantes da literatura daquele país e Sim, a só gente traduz acaba essa tendo pessoa. acesso a essas coisas específicas, assim, não uma variedade. Assim. Sim, isso é verdade. Então, mas assim, de certa forma, eu sei que tem um espaço relativamente grande, assim, de literatura em português do continente africano, mas é isso, não tem visibilidade, né? Então, até o livro da Noemi de Souza mesmo, que é o Sangue Negro, que é um livro, assim, que compila todo o trabalho dela, e ela é um livro, assim, super pouco conhecido, assim, e é um livro também de poesia, é uma coisa que a gente falou mais cedo, né? Mas tem alguns mercados. Eu acho que a editora Capulana tem uma certa abrangência assim, de publicar, por exemplo, autores de africanos de língua portuguesa, mas é isso, também muitos autores brancos, né? Como a gente conversou. Eu acho que tem mais pergunta aí nos. Tem, eu tô tentando achar aqui. Tem Peraí. aqui. Ah, embaixo eu tô vendo assim, eu tô bem pra cima das mensagens, aí eu tô vendo. Quais livros de Machado de Assis vocês indicam pra gente? Então, o meu irmão pedindo indicações de livros de atletas negros e biografia. Atleta, biografia, deixa eu ver. Eu Do não. Machado, eu gosto de Memórias Póstumas. De Brás Cubas. É dele? Ai, deixa eu ver. É, É dele. Eu gosto desse. Que foi um dos poucos livros do ensino médio que eu li, que eu achei, que eu falei, nossa. E ele tem alguns. Eu não sei se tem esse livro novo dele, que é um compilado dos contos que ele escreveu também, que é bem interessante, da editora Malê. Mas é de um autor, eu acho que é um autor branco, do Eduardo. Mas parece ser bem interessante, eu não li. eu também não cheguei a ler. É, são esses clássicos, assim, do Machado. É que na época eu ia recomendar também uma coisa que não é muito boa, mas ler algumas adaptações infanto-juvenis que eu acho que ajuda mais para quem está no ensino médio do que a gente ler o livro puro e cru, assim. E Sim, até aí, pela linguagem, né? pela questão da linguagem, isso quer dizer, eu gosto de Memórias Póstumas, mas a linguagem que ele coloca, tu fica assim, meu Deus, o que ele tá querendo dizer, lendo assim, no começo. Mas os contos dele, eu tô relendo agora, porque eu tinha começado um projeto que eu não terminei, que era lendo um dia, cada dia um conto do Machado. E agora eu não sei também, deve ser por causa da formação e tudo mais, mas eu já consigo ver nos contos algumas críticas. Por exemplo, um dos primeiros que eu li foi Teoria do Medalhão, que eu li no ensino médio, mas eu nunca, nem tinha entendido o que era aquele conto. E agora, relendo, eu consigo compreender um pouco mais sobre o que era o conto. Assim como a Missa do Galo também, que era entregue lá pra gente dar uma analisada, mas eu lembro que eu achei bem difícil, assim, a escrita. Mas eu acho que o Machado dá pra ir indo com calma, assim, porque Sim. ele tem uma coisinha bem pesada. E ele é muito crítico, né? Ele é uma pessoa ferrenhamente crítica, assim. E eu acho que você É isso. precisa estar bem localizado no contexto histórico para entender também.
Sim, aí tem uma coisa de ironia que até eu estava pesquisando agora nesse projeto de lendo os contos. Teve O Pai contra a Mãe, que é um que eu adoro dele, que eu comecei a olhar as análises e até o próprio nome, a escolha do nome dos personagens é bem. Tem questões de ironia no nome dos personagens, que ele traz. Então a gente tem que dar uma pesquisa. Eu recomendo a gente dar uma pesquisada antes de ler o livro mesmo. Acho que dá uma busca em livros, não livros, mas acho que artigos mesmo da internet que expliquem o contexto, igual nos contos, que tem mais produção de blogs, de vídeos no YouTube, para a gente ver um pouco mais desse contexto, porque às vezes tem ironia, tem tudo ali, tem crítica social e a gente lê meio cai de paraquedas naquele texto, então a gente acaba não sabendo tudo que está por trás do texto. Então, acho que essa é uma dica assim, para começar a ler. Sim. Essa Que mais? pergunta da biografia dos atletas negros, eu não sei, biografia eu nunca li nenhuma, eu acredito, de nenhum atleta. Mas tem dois livros muito legais, assim, que é a história em quadrinhos chamada Jeremias, que conta a história do Pelé, que é um quadrinho de um autor brasileiro, de um autor preto também, muito, muito legal. E tem um livro da Jenny Guimarães, que eu li recentemente também, que conta a história de dois irmãos que tem toda uma relação com o futebol e tudo, que também é muito interessante. Deixa eu. Não tô lembrando o nome agora, me fugiu, tava na ponta da língua. O Pênalti. Obrigada. O Pênalti, que é o livro da Geni, é super curtinho. Ó, por exemplo, o livro da Geni é um livro infanto-juvenil. Aí eu chorei no final, eu falei, meu Deus do céu. Então, tipo, como literatura infanto-juvenil também pode ser uma coisa bem interessante para pessoas, para adultos, né? Pessoas mais velhas. Ah, eu tô descendo. Acho que de pergunta era isso? Tem mais? Eu tô descendo aqui. Ah, Bruna, que curso você faz? Ah, Pergunta. eu vi agora. Bom, eu tô no doutorado em Ciências Sociais, só que eu fiz um trânsito das ciências de relações internacionais para ciências sociais. Então, acho que também tem a ver com a minha formação, porque eu acabei lendo mais África, porque foi o espaço que eu achei dentro do curso para discutir questões raciais. Então, eu discuti questões sobre a África para poder trazer a pauta de questões raciais para dentro do curso de Relações Internacionais. Tanto é que nessa vida, o primeiro projeto que eu fiz foi sobre um projeto de rádio que a gente falava de artistas africanos, né? Então a gente falava de notícias, a gente tocava música. Então acho que foi por aí, porque aí eu acabei entrando no projeto de África e aí conheci todos os autores, porque na época também a gente fez uma disciplina complementar, porque História da África não era, ainda não é obrigatório na UFFM, então era disciplina complementar de História da África. E na época eu fiquei com a Nigéria, muito em função. Meus colegas escolheram e a gente acabou ficando um grupo trabalhando com a Nigéria. E aí depois dessa disciplina que eu fui ler a Chimamanda e fazia todo sentido. A minha outra colega do grupo falava bastante que os livros da Chimamanda retratavam quase todos os períodos históricos, porque a gente tinha uma dificuldade de compreender os períodos históricos da Nigéria, porque são períodos de muita quebra, né, de muita crise política. Então, para quem lê Chimamanda, vê que nos livros tem muita essa questão política. E mesmo que ele passe por trás, assim como Fique Comigo, por exemplo, a questão da ditadura e de outras quebras políticas. Falta 26 segundos para acabar a live. Ah, meu Deus! Ah, Não! a gente conversou demais, eu não sabia que tinha limite de live. Tem 1 hora, mas eu nem me toquei no tempo, não Eu sabia. também não me toquei no tempo, eu falei 30 minutos e olha só. Tá, gente, o que a gente faz? Acho que a gente A gente encerra pode e continuar. Não sei se você quiser. A gente